esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho que você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Evangelho de Marcos 7, 14 a 23. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita, e não acontece num coração que não acredita. Acreditar significa colocar em prática o que o Senhor está dizendo. Jesus chama a multidão para perto dele. Sempre tem uma multidão perto de Nosso Senhor. Aí Jesus ensina essa multidão. Eles querem ser curados, quer que Jesus tire o demônio, né? E gostam de escutar Nosso Senhor. E ele fala com a multidão: escutai todos e compreendei. O problema não é escutar não, porque a gente escuta. O problema é compreender o que o Senhor está querendo dizer, né? Porque eles não entendiam. E eu não sei se hoje também entende não. Parece que não. Escutar, todo mundo escuta. Compreender, poucos. Colocar em prática, menos ainda. Ainda hoje. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora. Por quê? Porque estavam discutindo sobre que alimento comer. Posso comer isso, posso comer aquilo, posso comer creme de galinha, creme de peixe, sei lá o quê. E ele vai dizer: isso aí não importa não. Porque tinha alimento que os fariseus diziam que não podia comer. Então aqui Nosso Senhor está se colocando contra os fariseus. Esse negócio dos fariseus dizer que não pode comer alimento tal, carne de porco não podia, carne não sei o que não podia, isso é tudo besteira. Nosso Senhor que diz. Não é o que entra de fora para dentro, não é a carne do porco que vai me deixar impuro, não. O fariseu dizia que certos animais não se podia comer porque ficava impuro, era pecado. Ainda tem gente que segue essa lei, o tal de testemunha de Jeová, ele segue isso aqui. Carne de porco não come, pois bem, traga para cá que eu como. Mau valor, né?
Encontrar um testemunho de Jeová, diga para trazer uma carne de porco para mim, viu? Fazer um churrasco aqui, certo? Então não é isso não é a carne não que vai fazer pecar, a não ser que coma demais, né? Aí vai ter uma indigestão, né? Mas é o que sai de dentro do coração, isso sim é que torna impuro. O pecado vem de dentro. Às vezes vem de fora no sentido que você vê coisa que não deve. Aí nasce dentro o pecado. Mas nasce dentro, toda a vida. Não é comer a carne tal, nem a carne tal. São os pensamentos impuros, Isso torna o homem e a mulher impuro, e já é pecado. Pensou e gostou, já é pecado. Se pensou e afastou o pensamento, não é pecado não. Mas se pensou e quis ficar pensando e remoendo, pecou. Tem que confessar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque muitos não tinham ouvido. Quer dizer, tinha ouvido, mas não entendia. Aí quando ele entrou em casa, longe da multidão, os discípulos fizeram a mesma pergunta, porque eles também não entendiam nada. Pobrezinho dos discípulos. O discípulo, não, o senhor não entende nada. Depois que o senhor morrer, ressuscitar, for para o céu, enviar o Espírito Santo, eles vão começar a acreditar. Não entendiam nada que o senhor dizia e fazia. Aí os discípulos perguntaram a mesma coisa, que história é essa? Que é o que torna impuro é o que sai de dentro, não é o que vem de fora? Aí Jesus diz, vocês não entendem nada não. Não é possível, eu estou aqui há tanto tempo, eu digo as coisas, vocês não entendem não. Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? No sentido do alimento, que ele está dizendo. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago. Depois do estômago, né, você já sabe para onde é que vai. E vai para a fossa. Né? Então, isso não torna impuro, não. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos são puros. Mas não traga galinha de macumba, não, que eu não como, não. Essa aí eu não como, não. Pode entregar para quem que você quiser. Né? Paulo vai falar a mesma coisa. Que os alimentos são puros. E ele continua. O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que sai, aí ele vai dizer o que é que sai. Más intenções, a pessoa mal intencionada, quer fazer o mal. Caim tinha má intenção contra Abel e matou. Imoralidade, está cheio hoje, ó, cheio. Televisão, internet, celular, cheio. Se viu e continuou vendo, pecou. Se viu assim, afastou na hora, pecado não. Mas ficou vendo lá e gostando, pecado. Muita gente caindo todo dia nessa arrumação. Na época não tinha celular, hoje, né? Imoralidade, cheio. E o carnaval agora que vai piorar. Roubo. A pessoa já pensa em roubar dentro do coração, depois que rouba, né? Mas o pensamento que ela está maquinando já é pecado. Fraude, querer enganar os outros. Devassidão, a pessoa aí que faz sexo com tudo, com animal, com gente, com tudo. A pessoa devassa, fica pensando nisso. Inveja. Quanta gente tem inveja, né? Inveja dos outros, inveja o carro, inveja a casa, inveja uma pessoa, inveja sei lá o quê, uma faculdade. Calúnia,
falar dos outros sem os outros ter feito. Pecado, ainda dá processo, viu? Orgulho, todo mundo nasceu com isso aqui, que vai ser o pecado de Adão e Eva, que é a primeira leitura. A primeira leitura vai preparar o pecado deles. Falta de juízo não é doidice não, é a pessoa que não tem regra, que peca adoidado. Então, tudo isso, má intenção, imoralidade, roubo, assassínio, adultério, ambição desmedida, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. 13 coisas. E pode botar mais. Desobediência. Pecado da mulher e do homem. Todas essas coisas más saem de dentro do coração. E tenha cuidado, irmão, porque isso aqui continua hoje. E todo mundo é tentado, do Papa aos bispos, aos padres e vocês. Todo mundo é tentado. São elas que tornam impuro o homem e a mulher também. Primeira leitura do Gênesis, ontem eu falei que tem 2 relatos da criação, 1:1 a 2:4a, esse aqui é o segundo, 2:4b, ele botou só um pedaço. 2:4b a 3:24. Esse aqui é o segundo relato da criação. Do primeiro, aquela história, tudo que Deus criou é bom, Ele cria homem e mulher, não tem outra coisa não, viu? Só tem homem e mulher. Aí entrega tudo para o homem e para a mulher, eles devem dominar a natureza, não destruir, hoje estão destruindo, né? Eles são o centro da criação e o centro deles é Nosso Senhor. Esse é o sentido. E se hoje a natureza está se revoltando com esse terremoto aí, um bocado de coisa, por causa do pecado do homem e da mulher. Deus não tem culpa nisso não, Deus não criou o que é mal. Terremoto é mal, Ele não criou não. Todo mal entrou na humanidade como consequência do pecado do homem e da mulher. Hoje o pecado está muito grande, então é mal mesmo, aguenta o mal, porque estão pecando. É uma coisa natural. Se deixar de pecar, resolve tudo. O pecado está aumentando, né? Começou essa Covid aí em 2020, no Brasil, lá na China em 2019. 2019, 2020 para cá, piorou. O Brasil piorou, porque hoje aprovou o aborto. Então o pecado aqui hoje é pior do que em 2020. Culpa desse governo aí. Pois bem, aí, aqui também o Senhor cria o homem do barro da terra. Tá? E do lado do homem, a palavra hebraica, lado, quer dizer costela, lado e metade. Geralmente se traduz por costela, né? Que a mulher vem da costela, mas não é da costela não, é do lado do homem ou da metade. A mulher é a metade do homem, metade mais metade é um só, é um corpo só. E os dois são imagem e semelhança de Deus. Não tem ninguém melhor diante de Deus não. O homem não é melhor não, nem a mulher. Mas só tem homem e mulher. Na Bíblia é. E o Senhor Deus tomou o homem, colocou-o no jardim do Éden, para cultivar e guardar. Aí tudo que estava no jardim ele entregou para o homem. E disse assim, ó: o Senhor Deus deu ao homem uma ordem, não pediu não, foi uma ordem, dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim. Está vendo aí? Goiabeira, manga, figo, tudo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha essa árvore lá, tu não pode comer não. Todas as árvores você pode pegar o fruto e comer, mas tem uma árvore que eu não quero que tu coma. Pronto. Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu esse nome. Porque no dia em que comeres, tu vai morrer. Pois bem, né? Daqui o Deus vai criar a mulher. Tinha uma serpente no jardim, a leitura de amanhã. A serpente chegou e disse: ei, sussurrou no ouvido da mulher, né? Serpente é o pecado e é o Satanás. Deus disse que tu não pode comer de nenhum fruto, é? Deus não tinha dito isso não.
Tinha dito que só pode comer de um fruto, dos outros tudo pode. Ela chegou mentindo. Toda tentação é mentira. E se você responder à tentação 100%, você vai cair. Não tem folga não, você vai cair mesmo. Todo aquele que responde à tentação, cai. Aí a mulher respondeu, a serpente, respondeu à tentação. O que é responder à tentação? Fica, né? Vem a tentação aí, né? Aí tu fica pensando, será que eu posso fazer? Será que eu não posso? Será? Você vai cair, meu filho. Pode ter certeza, pode arrumar mala que você já caiu. Se prepare para confessar. E para pedir perdão. E para estar arrependido, para prometer não pecar mais e fazer a penitência. Que você vai cair. Todo aquele que brinca com a tentação, cai. A mulher respondeu à serpente. Aí comeu desse fruto aqui. Era o único que não podia. Desobediência. O pecado de Adão e Eva é desobediência. Aí deu o fruto para o homem e ele comeu também. Desobediência. Os dois pecaram por desobediência. E essa desobediência, você nasce com ela. Todo mundo nasce. Todo mundo é desobediente. Uns mais, outros menos. E além de desobediente, é orgulhoso. Pior ainda. Nossa vida toda é lutar contra o orgulho e a desobediência. E essas inclinações aqui que nosso Senhor falou. Essas inclinações nasceram dentro do nosso coração por causa do pecado original. Que esse pecado de Adão e Eva que passou para nós. E esse terremoto, e essas guerras, e essas doenças é consequência do pecado, porque não existia. A Bíblia não fala em terremoto antes do pecado, não. Nem de assassinato, de nada. Fala depois. Tempestade, maremoto, fala depois. Porque tudo isso é consequência do pecado do homem e da mulher. E dos seus pecados pessoais, dos nossos pecados pessoais. Cada pecadinho aumenta a possibilidade do mal. Por isso, não culpe a Deus não, por esse terremoto. O culpado é o homem e a mulher. E enquanto continuarem pecando, vai continuar o terremoto. Outros. É terremoto, é maremoto, é guerra, é doença. Né? Não estou adivinhando não, eu estou dizendo que é uma consequência. O mal atrai o mal. Enquanto o homem continuar pecando, vai vir outro terremoto pior. E o Brasil não está fora não. Porque o Brasil está pecando também. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada, nossa Mãe Maria Santíssima.